vencendo a sonolência espiritual. Eu não sei se você se sente sonolento espiritualmente, mas nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nessa manhã. E eu quero iniciar essa mensagem compartilhando algo que possivelmente você já saiba, que nós vivemos um tempo onde estamos hiperestimulados, não é verdade? Nós temos aí as telas, nós temos muitos recursos que abençoam a nossa vida, mas que também nos deixam muito atentos, muito hiperestimulados em notícias, em informações, em telas, em notificações. Nunca se viu tanto uma geração tão conectada, tão ativada em informações de fora. Tem uma pesquisa que mostra que, em média, uma pessoa toca o celular mais de 2.600 vezes por dia. Também essa pesquisa mostrou que essas pessoas, elas verificam a tela do celular pelo menos a 4 minutos. Então, nós estamos conectados, mas raramente presentes. Amém, gente? Eu quero já na introdução dessa palavra fazer um desafio contigo. Evite de olhar o seu celular, amém? Eu sei que a gente usa também o bloco de notas e está tudo bem. A gente entende que a gente anota o esboço muitas vezes no bloco de notas. Mas se você puder colocar o seu celular em modo avião nesse momento, faça isso. Se desconecte um pouco, não deixe com que as informações, roubem o seu momento. Eu quero desafiar você a fazer isso. Claro que às vezes você precisa estar conectado por algum motivo, mas se você utiliza o seu celular para fazer as anotações, é muito legal. A gente vê a nova geração anotando os esboços, eu fico muito feliz. Só que ao mesmo tempo, quando nós estamos com o aparelho na mão, se a gente recebe uma notificação, logo a gente se distrai. Então a gente observa isso. Muitas vezes a gente está hiperconectado, hiperestimulado. E a gente precisa compreender que a maior estratégia do inimigo nesse tempo é nos distrair. Ele sabe que nos distraindo, ele nos enfraquece. E eu quero compartilhar contigo, nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre um homem, um jovem. E eu quero falar contigo sobre essas distrações que muitas vezes nos levam à sonolência espiritual. Então, para que a gente possa, nessa manhã, despertar. Eu quero falar contigo, nessa manhã, sobre um jovem chamado Eutico. Diga, Eutico. Grave esse nome. Aí é um nome legal, né, gente? Você pode acompanhar comigo a palavra em Atos, capítulo 20, versículos 7 ao 9. Eu quero falar desse jovem que ele cochilou, ele dormiu, adormeceu. Vamos ler o texto? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falou ao povo, e como pretendia partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no andar superior, ou seja, muitas luzes no andar superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Eu quero me deter nessa parte dessa história, desse jovem. Eu quero falar contigo sobre a sonolência espiritual. Aqui está relatando um jovem que estava, no lugar certo. Ele estava no ambiente da palavra e que algo aconteceu. E nós vamos perceber quantas vezes nós estamos cochilando espiritualmente. Eu quero falar de algo espiritual contigo nessa manhã. Muitas vezes essa distração, essa fé que está nesse lugar de estar dividida, uma fé ainda enfraquecida, que está prestes literalmente a despencar. Eu quero fazer aplicação desse texto agora à nossa vida espiritual, amém, gente? Eu quero
que eu e você possamos compreender algumas lições nessa manhã, para que a gente identifique se nós estamos sonolentos, se nós estamos adormecidos espiritualmente. Porque o Senhor falava muito comigo que é um tempo de um despertar, é um tempo de um acordar dos filhos, da sonolência, desse sistema que tenta realmente nos distrair. É fato que muitas vezes a gente conversa com as pessoas e às vezes as pessoas relatam as suas dificuldades. Como a gente leu aqui, né? Como eu compartilhei com vocês e nós lemos aqui o texto, a gente vê como as distrações podem roubar de nós a vida. Ao tempo que nós clicamos muito no celular e olhamos muitas vezes a tela do celular, checamos as notícias, a gente encontra uma geração também que tem dificuldade ao ler a Bíblia. As pessoas muitas vezes relatam que quando começam a ler a Bíblia, elas sentem sono, elas não entendem, porque é algo totalmente diferente. É algo que realmente vai demandar de uma atenção, vai demandar de algo linear, de algo constante. Diferente da rede social, que você recebe um monte de informação curta, né, que está ali liberando dopamina no seu cérebro e que aquilo só vai te trazer problemas, um excesso, um hiperestímulo. Então, eu quero compartilhar contigo algumas lições que nós podemos aprender com esse texto tão simples. Depois você pode ler a continuação, né? Acontece um milagre ali, enfim. Mas eu quero compartilhar as lições sobre essa sonolência espiritual. E o primeiro ponto é, no lugar certo, mas à beira do abismo. Eutico, ele estava, gente, num cenário perfeito para que ele pudesse crescer espiritualmente. Você concorda comigo? Gente, ele estava ouvindo Paulo. Você imagina a pregação de Paulo? Que riqueza, a gente é tão enriquecido, né, com as cartas que Paulo escreveu. Esse jovem, ele era um jovem, gente. Jovem tem energia, não tem? Era um jovem, ele estava no lugar certo, num culto, aonde o pregador era quem? Nada mais, nada menos que Paulo. E ele estava então espiritualmente num lugar propício, perfeito para que ele pudesse crescer espiritualmente. Ele estava num lugar que tinha palavra, que tinha comunhão entre os irmãos. Mas ele escolheu um lugar perigoso e confortável para estar. A palavra ali vai falar que ele estava à beira da janela, ele estava próximo, sabe, à janela, à beira da janela. Eu quero aplicar isso na nossa vida, porque muitas vezes nós estamos nessa beira. Nós estamos, sabe, essa beira da janela, essa ideia de uma divisão de foco, essa ideia de uma divisão de afetos. Ou seja, ele estava olhando para dentro, mas também para fora. Ele estava à beira, ele estava, sabe, eu quero aplicar isso, querido. É muito fácil nós estarmos dentro da igreja, mas com o nosso coração fora. Sabe o que eu entendo? Que muitas vezes a gente pode estar vivendo nessa sonolência espiritual, sabe? Por estar, aquela ideia de um pé na igreja e um pé no mundo. Você já ouviu essa expressão? É aquela pessoa que ela até está na igreja, mas ela não deixa os prazeres do mundo. É a pessoa que diz amar Jesus, mas que quando precisa expressar Jesus nas suas atitudes, não, eu tenho vergonha. Sabe, cantamos uma canção aqui que diz que a gente não vai se envergonhar de Jesus. Mas muitas vezes lá fora, será que é isso que nós estamos fazendo? Ou será que nós estamos se envergonhando de falarmos que somos cristãos, de darmos um bom testemunho, de sairmos de grupos de WhatsApp que não edificam? Sabe, é como muitas pessoas que amam ao Senhor, dizem amar ao Senhor, mas está na beira, porque ao tempo que falam amar ao Senhor, não se decidem verdadeiramente por Ele. Falam ser de Cristo, mas a sua vida não reflete isso. Então esse jovem, ele estava à beira, sabe, à beira da janela, onde tinha visão de fora, mas tinha visão de dentro. Será que nós estamos assim? Será que nós estamos num lugar de perigo? A palavra de Deus fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: quero que sejam quentes ou frios, morno eu vomito. A palavra é muito clara, ou você é ou você não é. Eu sou meio cristão? Não. Ou a gente entra com tudo, amém?
ou a gente sai e se distancia com tudo. Sabe, o Senhor quer filhos posicionados. O Senhor quer eu e você, sabe, aquecidos, cheios da sua presença. É interessante porque eu até coloquei uma frase aqui, ó, não confunda um ambiente ungido com um coração rendido. Às vezes nós estamos num ambiente que tem a unção, que tem a presença, mas o nosso coração não está rendido. Nós podemos estar cercados pelo fogo de Deus e continuarmos frios. E a pergunta é, por que isso acontece? Por que essa sonolência? Muitas vezes são decisões que nós vamos ter que tomar no nosso íntimo, no nosso coração. Sabe, a palavra fala que existia muitas candeias naquele andar, ou seja, existia luz naquele lugar. Querido, o problema não é o tanto de luz que nós temos no culto, mas o quanto de luz que tem dentro de nós, amém? É o quanto do Senhor que nós temos dentro de nós, é o quanto que nós estamos cheios da luz de Cristo. Sabe, o Senhor nos convida a estar na igreja, mas com o nosso coração nele. É de estar aqui com Ele, é de fazer as coisas com Ele e para Ele. Porque é muito fácil nós fazermos as coisas para Deus sem Deus. É possível acontecer isso, é possível fazermos até mesmo servir ao Senhor sem Ele. Mas o Senhor nos quer completamente, diga completamente. Sabe, o Senhor quer o seu coração por inteiro, o Senhor quer a sua vida por inteiro. É por isso que uma vida cristã é tudo ou nada. Ou a gente se entrega de verdade, ou a gente não está realmente rendido. Não há espaço para ter um pé no mundo e um pé na igreja. Não há espaço, sabe, para isso, querido. O Senhor nos convida a despertarmos. A segunda lição que eu quero compartilhar aqui. Então a primeira é no lugar certo, mas à beira do abismo. Será que nós estamos no lugar certo, mas à beira do abismo? Que abismo é esse? Quem sabe é o pecado que você não abandona. Quem sabe são as distrações que roubam o seu tempo. Quem sabe é a falta de decisão, sabe, de posicionamento. Eu quero declarar sobre a sua vida, você é uma pessoa de posicionamento. Sabe, que a gente não venha se envergonhar. Quando você precisar se posicionar, querido, se posicione. O mundo clama por homens e mulheres com posicionamento. Pode parecer que você vai perder muito, mas entenda, na hora certa, os seus amigos, as pessoas que estão vendo o seu posicionamento, é para você que elas vão chegar pedindo ajuda. Porque elas vão ver a luz de Cristo em você. Então tenha um posicionamento claro. Tenha um posicionamento, sabe, em Cristo Jesus. Sabe, completamente. O Senhor fala, olha, me amem completamente. Senhor, nós queremos te amar de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Sabe, corpo, alma e espírito, em tudo, amarmos ao Senhor e refletirmos a sua glória. Sabe, querido, o sono espiritual é sutil e perigoso. A segunda lição que nós precisamos aprender. O sono espiritual, ele é sutil e ele é perigoso. Aquele homem não dormiu do nada. Aquele jovem estava lá ouvindo a palavra. Tudo bem que ali a palavra diz que Paulo pregou um pouco mais, porque ele ia viajar no outro dia, então ele quis trazer muito ensinamento. Mas sabe, muitas vezes nós corremos esse risco, passa um pouquinho do horário, a gente reclama. A gente consegue parar para ficar horas, sabe, assistindo uma série, mas no culto parece que tudo tem que ser rápido. Parece que a gente tem facilidade para ir num cinema, para ir, sabe, ficar ouvindo às vezes coisas que nem estão edificando, em rodas de conversa. Mas parece que quando é para falar de Jesus, parece que, nossa, como está demorando. Nossa, e a gente começa a ver muitas vezes os problemas que nem existem. Ei, o inimigo, ele é sutil. Ele começa a colocar, sabe, lançar os dardos nos pensamentos, no sentido da crítica, da reclamação. Queridos, nós só temos um culto na nossa semana para render ao Senhor. Amém? Nós vivemos a semana toda e agora nós paramos. E vocês que estão aqui no culto da manhã entregando a primícia ao Senhor. Olha que lindo. É o único momento que nós paramos como família da fé para receber uma palavra pastoral. Aquilo que Deus está direcionando à igreja. Então nós temos que entender que esse momento é precioso.
que esse momento é um momento de atenção plena. É o momento de receber aquilo que Deus está falando. Às vezes é uma frase que vai impactar o teu coração. Às vezes é um versículo que vai saltar os seus olhos. Às vezes é o momento da oração que vai te despertar e vai gerar algo dentro de você. Mas nós precisamos, sabe, vencer a distração. Eu acho muito interessante, se você é pai e mãe, sabe, quando os filhos começam agora, eles estão lá nas escolinhas, mas chega uma hora que eles vão pegar a adolescência. Ensinarmos os nossos filhos, olha, quer ir no banheiro, filho, vai agora, antes de começar o culto. Quer beber água, vai antes de começar o culto. Porque nós estamos aqui conferindo o que o céu vai dizer. E quando o céu vai começar a falar, nós não podemos nos distrair. Sabe, eu não quero passar despercebida de nada daquilo que Deus está falando. Então nós precisamos gerar essa cultura. E eu sei, querido, que é difícil, porque todos nós estamos sendo hiperestimulados. Mas cabe agora a gente fazer as nossas escolhas. Aquele jovem, ele não dormiu de repente. Ele provavelmente começou a bocejar. Provavelmente os seus olhos começaram a pesar. Sabe, ele começou a piscar um pouco mais. Quem sabe ele se ajeitou naquela beira da janela e se apoiou. Sabe, teve todo um processo para ele dormir, não foi de repente. Ele começou com uma sonolência, querido, o inimigo, ele é sutil. Ele começa te enfraquecendo. Ele começa colocando dúvida no seu coração. Ele começa tentando te ferir com algo, gerando a crítica. Ele começa despertando, sabe, coisas em você para te afastar da presença, para desviar o seu foco. Sabe, é quando hoje nós temos muitos estímulos, e sabe uma estratégia que o inimigo usa muito hoje? É colocar pessoas de Deus falando e criticando as coisas de Deus. Querido, a árvore é reconhecida pelo fruto. Na internet, querido, todo mundo tem voz. Hoje existem vários programas para ensinar, vários cursos para ensinar uma boa oratória. Mas o que vai sustentar uma pessoa de Deus começa pelo seu testemunho dentro de casa. Começa pela sua vida de integridade, comunhão com o Espírito Santo. Por isso não se iluda com discursos de homens, de mulheres que falam bem para criticar, bem para atacar, inclusive a igreja de Cristo. Aí é a semente da dúvida que entra no coração. E quando você vê, nós temos irmãos contra irmãos. Isso já é um motivo de eu refutar, de ouvir uma pessoa. Porque se alguém está batendo na noiva, para mim já não serve. A noiva tem noivo. A igreja tem dono. Se chama Jesus Cristo. O que tem de gente crítica começa sutilmente, sabe, minar o seu coração. É um escândalo aqui, é outro escândalo ali. E daqui a pouco você começa a ouvir as vozes. E aquilo vai te enfraquecendo. Daqui a pouco você já não quer mais estar em comunhão. Daqui a pouco você ouviu tanto. Nós tivemos uma palavra aqui no culto das mulheres, onde a Ana, ela é psicóloga, ela trouxe sobre o algoritmo. Como que o algoritmo funciona, sabe, para minar a nossa mente. Aí você assiste um vídeo, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco você está minado. É sutil. O que é que você tem ouvido? Eu faço uma análise clara, porque aquilo que não edifica para mim não serve. Então tudo tem que passar, querido, pelo prumo da palavra. É aquilo que te distancia da sua casa. O inimigo, ele age de forma gradual, ele não tem pressa. O que nós temos muitas vezes não é um problema físico, um cansaço físico, é um cansaço espiritual. Às vezes estamos cheios, sabe, de muitas coisas, mas precisamos de fato nos encher de Deus, nos encher, sabe, da presença. A palavra fala, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vigiem e orem, ou seja, esteja atento, orem. A palavra nos ensina, vá para um lugar secreto, vá no teu quarto, feche a porta, ore ao Pai. Sabe, é muito legal os aplicativos de devocional e tantas coisas que existem, mas nada, querido, nada, absolutamente nada vai substituir aquilo que você vai ouvir personalizado pelo seu Deus. É aquele devocional quando você pega a Bíblia e vai para o seu quarto e você entende Deus falando com você.
Uau, é uma palavra que saltou aos seus olhos, é um versículo que você já tinha lido 1000 vezes, mas que agora parece que fez um sentido diferente. É aquilo que te traz a força. Mas o inimigo, ele é astuto, e ele quer roubar esses momentos de nós, nos distraindo, nos trazendo essa sonolência. Então nós precisamos compreender como que ele tem atacado nos dias de hoje. É quem você ouve, é o que você vê, é o que você lê, é o que você dá vazão. Aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos. Se você só contempla pessoas críticas, você vai se tornar um crítico. Se você só contempla pessoas que só valorizam coisas banais, daqui a pouco você está valorizando as coisas banais. Se a quem você escuta são pessoas que não dão valor para aquilo que de fato tem valor, daqui a pouco você está acreditando naquilo. A palavra fala, não vos enganeis, as más companhias corrompem. Me ajuda aí, gente. Corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. É por isso que é tão importante nós estarmos em comunhão. Eu coloquei aqui, querido, um paralelo da sonolência espiritual e do alerta espiritual. Sabe, uma pessoa com sonolência espiritual, ela está presente fisicamente, mas ausente de espírito. Aquela coisa, estou aqui, mas não estou. Mas a pessoa que está em alerta, ela está atenta à voz do Espírito, mesmo em meio às atividades cotidianas. Não é que agora você vai ter que se isolar do mundo e ficar ali só no seu quarto. Você vai ter que trabalhar, amém, gente? Trabalho é uma bênção, né? Vocês estão aí, gente? Amém. Então você vai estar trabalhando, mas daqui a pouco algo aconteceu ali. Daqui a pouco algo foi falado. Daqui a pouco você vê Deus agindo nos detalhes. Você vê sabe, você sente de Deus. É você estar na sua vida cotidiana, mas estar sensível à voz do Espírito. Sabe, a gente não é cristão quando está na igreja, a gente é cristão o tempo todo. Então quando nós saímos daqui, nós estamos no nosso campo missionário, lá no nosso trabalho, e Deus continua falando. Deus nunca parou de falar. É nós que muitas vezes não estamos com os ouvidos abertos para ouvir o que Ele está falando. Então, nós estarmos num alerta espiritual implica em estar atento à voz do Espírito, nas coisas simples. Uma pessoa que tem sonolência espiritual, ela escolhe lugares perigosos como a janela, perto do mundo e longe do centro da vontade de Deus, tá? É isso, uma pessoa que está sonolenta, os lugares que ela vai estar são lugares perigosos. É os lugares das más influências, é os lugares que não agregam. É a troca, sabe, daquilo que edifica por aquilo que não edifica. Mas uma pessoa ativa, ela busca ficar no centro da comunhão, perto do altar. Sabe, pessoas que querem se distanciar da comunhão, provavelmente elas estão esfriando espiritualmente. Ah, mas pastor, eu me machuquei com aquela irmã. Gente, eu também, amém? Ai, mas você viu aquele irmão? Pois é, gente, vi. E está tudo bem, porque nós não somos perfeitos. Desmistifique essa ideia de perfeição. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Sabe, ferro com ferro se afia. Você está sendo treinado para ter paciência, você está sendo treinado para ter tolerância. Nós estamos sendo treinados para aprender a perdoar um povo maduro. E assim vai ser no seu casamento, e assim vai ser no relacionamento com os seus filhos. Não é qualquer BO na situação, na relação que eu abandono, não. O Senhor ama as pessoas. Pedro falhou muito com Jesus, mas nem por isso Jesus deixou de ter comunhão com Pedro. E mais que isso, confiou em Pedro o pastoreio da sua igreja. Corajoso, inteligente, porque ele sabia quem Pedro era nele. Não olhou com os olhos humanos. Ele sabia quem Pedro seria nas mãos dele. E a gente vê um grande testemunho. Uma pessoa com sonolência espiritual perde o foco facilmente. A palavra entra por um ouvido e sai pelo... Às vezes nós estamos sendo infantis espiritualmente. Se você já tem filho, às vezes a gente fala com o filho.
E daqui a pouco o filho fez aquilo errado de novo. E daí o que a gente diz? Mas parece que você entra aqui e sai aqui. Você não entendeu o que eu falei? A gente às vezes não fala isso para os filhos. Eu já te ensinei. Às vezes nós estamos sendo crianças espiritualmente. Às vezes nós estamos sendo rebeldes espiritualmente. Mas uma pessoa alerta, ela valoriza cada palavra. Ela trata aquilo como alimento vivo. É você estar aqui sabendo que Deus está entregando ferramenta nas nossas mãos. Sabe, para a gente sair daqui, chegar na nossa casa, sabe, pegar as anotações, fazer o nosso devocional, sabe, meditar naquilo, fazer aquilo ser vida. Ei, a palavra fala, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. É isso, querido, que gera transformação de vida. É praticarmos a palavra. Ouvir, muita gente está ouvindo. Nunca se ouviu tanto canções, nunca se teve tantas músicas, nunca se teve tantas pregações. Mas por que a transformação não chega? É porque não adianta sermos apenas ouvintes. Nós precisamos ser praticantes. E por isso a comunhão é importante, porque um ajuda o outro. Um está dando suporte para o outro. Sabe, um está compartilhando vida com o outro. Então uma pessoa que está em alerta espiritual, ela valoriza cada palavra. Sabe, eu não estou falando aqui de mim. Sabe, tem um tempo de busca para você preparar uma mensagem. A última coisa que eu quero fazer na minha vida, eu e todo mundo que está aqui, porque o nosso coração é subir aqui, falar por falar. A última coisa que nós queremos fazer é colocar aqui um vídeo de comunicações para encher a sua agenda. Esse não é o nosso propósito, nem o propósito de Deus. O nosso propósito é comunicar aquilo que Deus está falando de uma forma simples e que você possa aplicar e que eu possa aplicar. Porque primeiramente essa palavra fala comigo. Ela precisa fazer sentido para mim, para que eu chegue aqui e também compartilhe com a igreja. E para que juntos a gente continue avançando. Uma pessoa que está com sonolência espiritual, ela tolera distrações, ela acha normal se dispersar. Mas uma pessoa alerta, ela confronta logo a distração e volta o seu coração para Deus. É a ideia, Senhor, eu tenho estado distraída, mas agora eu quero voltar, Senhor. Eu não sei se você já viveu essa experiência, e possivelmente já. Eu acho que é difícil quem nunca viveu. Isso dá muita frustração na gente. Quando às vezes a gente está ali no celular e quando a gente viu, passou 1 hora. Daí você fala, meu Deus, eu perdi 1 hora aqui. Quem já viveu isso, gente? É frustrante. Porque a gente está achando que está descansando, mas você não está descansando. Você está gerando mais problema para o seu cérebro. Você está ativando, isso não é descanso. Isso não é descanso. Eu vou deitar lá no sofá um pouquinho descansada e pego o celular. Isso não é descanso, querido. Você está hiperestimulado. Isso vai trazer problemas. O descanso não é isso. Então nós temos que confrontar a distração. Como que a gente vai fazer isso? Como nós temos, sabe, é uma agenda. É colocando um tempo de despertador. É olhando quantas horas nós estamos ficando. Vai doer olhar aquilo? Vai, mas pelo menos eu vou saber a verdade, né? E aí eu posso ser confrontada. A gente às vezes fala que ama a Deus, mas não dá 5 minutos do dia para o Senhor. Que amor é esse? Sabe, o Senhor deseja nos trazer para perto. Uma pessoa sonolenta, ela perde o temor santo. Nada mais impacta ela. Mas uma pessoa ativa carrega um temor saudável. Ela não quer perder tempo. É perder o que Deus está fazendo. Ela não perde aquilo que Deus está movendo. Então nós precisamos entender como é sutil. E agora eu quero falar do terceiro ponto e último com você, que eu acredito aqui que é uma chave. Desperte, escolha a vigilância e cultive uma vida rendida a Deus. Sabe, o Senhor deseja com que a gente tome uma decisão consciente e prática hoje, de estar por inteiro na presença dEle. Para isso, como eu vou cultivar e como que eu vou despertar, sabe, a minha vida espiritual? Decida priorizar sua comunhão com Deus todos os dias. Diga todos os dias.
Sabe, não é apenas no domingo. Cultive a sua comunhão com Deus. Não é orar de vez em quando, não é orar quando eu tenho um problema, mas é todos os dias, é você ter uma prática de vida, é nós termos o nosso devocional, o nosso diário espiritual. Pegue um caderninho, ou se você gosta muito de escrever lá no celular, coloque em modo avião e escreve lá, não tem problema. Mas sabe, você escreveu o que Deus está te falando, você lê a Bíblia, você ler a Bíblia, entendendo a Bíblia como a voz de Deus. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? O que o Senhor quer falar para mim hoje? Ah, mas eu não entendo muito, está tudo bem. Vai indo, que uma hora isso vai romper, amém? Uma hora rompe. Querido, o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Demanda de esforço, daqui a pouco as coisas vão romper. Mas continue se esforçando. Sabe, então separe um tempo para você ler a palavra. Separe um tempo para você ouvir a Deus, sem pressa. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Ah, eu quero mais de Deus, então existe um chamado para nós. Aproximem-se de Deus. Venha para perto. Outro ponto para vencermos: feche as janelas que distraem o seu coração. Identifique, querido, hoje o que rouba a sua atenção. Quem sabe são as redes sociais, a comparação, a ansiedade, são as conversas inúteis. Sabe, tenha uma escolha consciente de fechar, sabe, as janelas e que você fixe seus olhos apenas em Jesus. Que você gaste a sua vida com aquilo que realmente importa. Texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe, será que nós só estamos pensando nas coisas terrenas? Ou será que nós pensamos nas coisas do alto? Será que as soluções que a gente procura, nós estamos procurando apenas em respostas terrenas? Ou estamos procurando no Senhor? Outro ponto, para podermos vencer tudo isso: desenvolva um temor santo. Não banalize o momento da palavra. Querido, toda vez que Deus fala é uma oportunidade para nós vivermos um milagre. Não deixe a familiaridade do ambiente roubar o valor da presença. Às vezes a gente se familiariza: ah, eu já sei que agora vai vir esse momento, agora vai vir esse momento. Você já sabe a liturgia de cor. Sabe, isso é muito fácil virar uma religiosidade. Então, querido, não banalize esse momento. Venha para a igreja cheio de Deus e cheio de expectativa. Porque aonde está a comunhão dos santos, ali pode existir os milagres. É nesse ajuntamento que existe o derramar do Senhor. Então não banalize momentos como esse. Venha com expectativa, não por obrigação, mas entendendo que Deus é o seu Senhor. Sabe, Deus é aquele que nos ama, Deus é aquele que nos projeta, é aquele que enxerga todas as coisas, é aquele que tem uma palavra de vida para nós. E tome hoje uma decisão de entrega total. Querido, não viva dividido. Sabe, que possamos nessa manhã falar para o Senhor que nós nos entregamos a Ele de todo o coração. O Senhor não quer uma partezinha do seu coração. O Senhor, Ele quer contigo uma aliança total. Sabe, aliança significa comprometimento, significa fidelidade, significa rendição. Aliança significa você estar ligado, você saber o que aquela pessoa pensa. Eu não sei se você é casado, mas é interessante que com o tempo e o convívio a gente sabe até o que a pessoa está pensando, não é assim? Quando a gente vai tendo intimidade, a gente vai ficando tão próximo que a gente sabe até o que a pessoa está pensando, porque a intimidade faz isso. Sabe, o Senhor, Ele quer que a gente tenha uma entrega total nesse nível de aliança, de conhecer os pensamentos de Deus, de conhecer qual é a sua vontade. Porque aí, querido, quando estiver diante de uma tentação, a gente vai saber: não, mas o coração de Deus é esse, o que Deus espera de mim é isso. Então sim, eu posso vencer toda e qualquer tentação. A palavra fala que não há tentação que nós não podemos suportar ou vencer. A palavra diz que Deus sempre nos dá o escape.
O Senhor espera de nós uma entrega total. E uma entrega total vai implicar em viver a nossa vida para Ele. É um despertar espiritual e isso passa por uma decisão. Não é uma luz sobrenatural que vai vir aqui, sabe? E vai fazer algo. Não. Começa a partir de uma decisão no nosso coração. Uma decisão de convicção de que sem Ele nada nós podemos fazer. O Deus Criador, aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que sabe de todas as coisas, Ele governando as nossas vidas. Quantos aqui confiam no Senhor? Então nós podemos confiar que não existe nada difícil para Ele. Nós podemos confiar que Ele cuida de nós. Ele não nos abandona, por mais que a temporada seja difícil. Por mais que a estação esteja difícil, o Senhor não nos abandona. É nos desertos que nós somos colocados à prova. É no deserto, querido, que o que está dentro vem para fora. Sabe, o Senhor nos convida a estar alertas espiritualmente. O Senhor nos chama para um tempo de um toque do seu Espírito em nós, para que a gente saia da beira. Uma hora eu acredito em Deus, eu confio, mas outra hora eu estou lá murmurando. Por que Deus? Uma hora eu quero estar servindo, eu quero estar em comunhão, todo mundo é uma bênção. Outra hora eu não quero mais nem saber de ninguém. Sabe, é chegado um tempo de nós vencermos as distrações. É um tempo de maturidade, de sabermos e filtrarmos como nós estamos gastando a nossa vida. Sabe, não se acostume com esse lugar de sonolência. Esse cansaço, ele não é físico. Ele provavelmente é algo espiritual que tenta nos paralisar, que tenta nos distrair. O Senhor é aquele que nos convida nessa manhã a tomar uma decisão de entrega total. Mas, querido, isso vai custar tudo. Isso vai custar a sua vida, amém? Isso vai custar tudo. Uma entrega custa tudo. Uma entrega custa a nossa vida. É o que nós somos lá fora. É o que nós somos dentro de casa. Sabe, é permitir o Senhor fazer morada em nós e nos dirigir em todas as coisas. Por isso, quando nós saímos da sonolência, nós enxergamos a verdade. Um dos caminhos para isso é a palavra. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade, querido, é a palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus, que quando nós estamos lendo, nos traz libertação de conceitos, de sofismas. E agora eu consigo ver. Sabe, eu quero deixar essa palavra para o teu coração nessa manhã. O Senhor tem falado muito comigo sobre um despertar dos filhos, de um encorajar de um povo que se levanta, de filhos que vão à frente, que manifestam o reino, que manifestam a sua vontade, filhos sarados e curados. Eu quero convidar você a fechar seus olhos por um instante e responder essa palavra no seu coração. Sabe, nós lemos o texto de um jovem que estava ouvindo a pregação de Paulo, mas ele ficou sonolento e essa sonolência levou ele à morte. Sabe, eu não sei se você tem se sentindo frio espiritualmente. Eu não sei se você tem falado assim, mas eu não escuto mais Deus. Eu não sei se você precisa de algo novo no seu espírito, de um enchimento, de um posicionamento novo. Mas o Senhor está falando conosco nessa manhã, que é um tempo de despertar, e isso passa pela nossa decisão.
Eu quero convidar você a se colocar de pé. Mas não se distraia, querido, com a pessoa que está aí do seu lado, à sua frente. Permaneça com os seus olhos fechados e não tem nada de místico nisso. É só para você não se distrair, se assim você quiser. Mas é uma forma de olharmos para dentro do nosso coração e respondermos: será que eu tenho andado distraída? Aonde eu tenho gasto o meu tempo? Aonde eu tenho gasto a minha energia? No que eu tenho gasto as minhas palavras? Com quem eu tenho partilhado a mesa? Será que eu estou com um pé aqui e outro lá? Será que eu falo que eu amo a Deus, mas quando eu saio de dentro da igreja, a minha vida não representa isso? Sabe, o Senhor nos convida nessa manhã a respondermos a sua palavra. Eu quero convidar você que deseja responder essa palavra. Se você deseja falar assim: Senhor, quem sabe as situações estavam difíceis, quem sabe pode ser o trabalho, querido, pode ser coisas lícitas que te distraíram. E você percebeu que você adormeceu. Se você precisa de um fortalecimento do Senhor, quero convidar você a colocar a mão no seu coração, porque eu creio que o Senhor deseja despertar os filhos nessa manhã. Sabe, há um tempo onde nós vamos contemplar uma igreja que ama a sua palavra de uma forma profundíssima, aonde você vai estar sentado lá com a sua família e você vai ter prazer em ler a palavra, em desligar um pouco a televisão. Aonde, quem sabe, essa manhã você vai tomar uma decisão, você vai fazer uma caixinha e você vai dizer assim: no almoço ninguém vai pegar no celular. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor e nós vamos aqui desfrutar de um tempo de comunhão. Eu não sei qual é a resposta, qual é a decisão, mas o Senhor te convida a uma entrega total. Se você tem estado distante, querido, o Senhor te trouxe aqui para te falar que existe a possibilidade. O Senhor te convida a voltar ao centro. Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que vai te dar as estratégias que você precisa. Mas para isso nós precisamos render o nosso coração a Ele. Se você quer decidir nessa manhã, falar: Senhor, eu quero me entregar de forma total a Ti, eu quero desfrutar dessa transformação, fale com o Senhor, querido. Fale com Ele, o Deus que diz: se aproximem de mim e eu me aproximarei de vós, está aqui. E Ele está dizendo: ei, se aproxime de mim, fale comigo. Sabe, os ouvidos do Senhor, eles não estão tampados para que Ele não ouça, mas são as iniquidades, o pecado, a distração é que nos distanciam. Então deixe hoje os embaraços, aquilo que tenta te aprisionar, aquilo que tenta roubar a sua alegria. Sabe, se você precisa colocar o Senhor como uma prioridade na sua vida, hoje é a oportunidade de nós sairmos daqui alertas espiritualmente. Eu quero convidar você a adorar ao Senhor nessa convicção que o Senhor está te ouvindo. Agora é o seu tempo com Ele, querido. Fale com Ele o que você deseja, fale o que você anseia. Peça perdão por estar distante, mas volte para o centro. Essa é minha promessa.
nessa manhã, por cada um aqui que está respondendo a tua palavra. Pai, eu peço agora um alinhamento, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente, Senhor. Ó Senhor, a tua palavra que foi lançada como uma semente, e essa semente nós declaramos que ela não vai cair à beira do caminho. Nós declaramos que a semente que foi liberada hoje caiu em terra fértil. Eu quero declarar a terra do seu coração uma terra fértil. Paizinho, eu oro para que o Senhor traga um despertar sobre os filhos. Senhor meu Deus, que essa palavra nos impulsione, nos direcione ao centro da tua vontade, porque o centro da tua vontade é o melhor lugar do mundo. Ah, Senhor, que as estratégias do alto estejam sobre a vida dos seus filhos. Pai, pessoas aqui que vão reorganizar as suas agendas, pessoas aqui que vão tomar decisões, homens aqui que vão se posicionar, mulheres aqui que vão se colocar diante do Senhor como intercessoras, como mulheres de oração, como homens de oração, homens íntegros. Eu profetizo sobre a sua vida, sabe, uma porção ainda maior de integridade, de leveza, de força, para que você avance, sabe, que você vença todo embaraço. Nós declaramos que tudo aquilo que tão de perto nos rodeia já está destruído nessa manhã. Nós nos revestimos de toda a sua armadura, Senhor, e nós declaramos que estamos atentos como soldados, que estão vigilantes. Nós rejeitamos toda apatia espiritual. Pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos, abra os nossos olhos para que a gente enxergue além das coisas naturais. Pai, derrama sobre os filhos o discernimento do teu Espírito, para que possamos, Senhor, viver debaixo da tua vontade, que possamos ser luz lá fora, para que possamos, Senhor, sair do lugar de perigo e entrarmos num lugar de segurança, que é no esconderijo do Altíssimo. Sabe, é nesse lugar que nós estamos seguros. Eu oro para que o Senhor coloque sobre a sua vida amizades, sabe, que vão te edificar. Senhor, nós apresentamos aqui as nossas vidas, a nossa família, os nossos filhos, mas nós dizemos, a começar por nós. Diga assim: a começar por mim, Senhor. Os nossos serão alcançados, Pai. Eu declaro aqui, Senhor, em nome de Jesus, uma cura emocional e um despertar espiritual sobre os filhos. Pessoas saindo do emaranhado de confusão, de pensamentos, de mente dividida. Eu oro por uma unção de cura sobre mente dividida agora. Em nome de Jesus, nós declaramos mente alinhada e cativa a Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma sabedoria que vem do alto, que não vem do intelecto humano, mas que vem do Deus que nos formou, aquele que é poderoso, aquele que é grandioso. Eu quero convidar, se você desejar, levantar sua mão e declarar assim comigo: Senhor meu Deus, diga com vontade, querido: Senhor meu Deus, eu nessa manhã, eu recebo a tua palavra, e eu quero declarar sobre a minha mente e sobre o meu coração, que eu vou estar, a partir de agora, atenta espiritualmente. Eu rejeito toda apatia, toda sonolência, toda mente dividida. Eu mando agora embora da minha vida, e eu me aproprio da sabedoria, da graça e do favor
vindo de Deus. E eu declaro, eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro que eu estou atenta, sóbria e vigilante para seguir, para avançar e para conquistar aquilo que o meu amado, aquilo que o meu Deus sonhou para mim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus por todas as coisas. Amém.